Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito, meus amados. Por isso que nós devemos também honrar o Senhor, como diz lá no livro de Provérbios, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, com as nossas primícias. Pois o Senhor Deus, Ele é bom e Ele merece ser também adorado por meio dos dízimos e ofertas, para a manutenção da obra do Senhor. Provérbios 3, versículo 9 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de murcho os teus lagares. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então a fidelidade, ela também envolve a questão dos dízimos e ofertas, né? As nossas mordomias cristãs, porque tudo que temos não é nosso, estamos apenas administrando como mordomos, e nós devemos administrar, não é, de uma forma que agrade ao Senhor. Então vamos continuando aqui na lição. Segundo subtópico, a fidelidade como fruto do Espírito. Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal, mas como fruto do Espírito, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele, mediante a leitura da palavra, oração e jejum, desenvolvemos o fruto do Espírito. Glória a Deus. Então, a fidelidade ou fé é uma das qualidades do fruto do Espírito. Nós já falamos anteriormente que são 9 qualidades. A fé está entre uma das 9 qualidades. E a fidelidade, não é, irmãos, envolvida na questão, não é, da nossa moral, não é, como cristão, nós defendemos a sã doutrina, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, meus amados, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E nós já podemos perceber no cenário atual essa profecia sendo cumprida. Mateus 24, 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitas pessoas, por não ter falta conhecimento, por não examinar as Escrituras, acabam sendo enganadas pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Por isso que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está lá em 2 Pedro 3, 2, 8. Por isso que nós devemos investir no estudo sistemático da palavra do Senhor, para que nós possamos estar nos vacinando, não é, contra os falsos ensinos e os falsos profetas, porque o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo falou que nos últimos tempos, não é, irmãos, viriam o quê? Mas o Espírito expressamente falou ao apóstolo Paulo que nos últimos tempos apostatariam muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como está aqui em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por isso que nós devemos estar examinando as Sagradas Escrituras, para que nós não possamos ser enganados pelas heresias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Heresia são ensinos falsos, ensinos fora das verdades bíblicas do Novo Testamento, né? do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, quando qualquer ensino ele foge dos princípios fundamentais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, nós caracterizamos por heresia, não é, irmãos? Então nós estamos, por sua vez, vivenciando tempos trabalhosos, como nós já lemos lá em 2 Timóteo 3:1. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que surgiram muitos falsos profetas, como o Senhor Jesus Cristo mesmo profetizou. Estamos vivenciando isso nessa época presente, e nós devemos estar atentos quanto aos ensinos errôneos. Vamos continuando na lição, terceiro subtópico, a fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é fiel em sua natureza, segundo a Tessalonicenses 3:3. O Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma nova vida, a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com seu Filho. 1 Coríntios 1, versículo 9. Como filhos de Deus e novas criaturas, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tão de perto nos rodeiam. É importante ressaltar que a idolatria não é somente adorar imagens de escultura, mas é tudo que toma o lugar de Deus em nossos corações, sejam pessoas, sejam objetos e etc.
Que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Muitos, infelizmente, têm deixado que os bens materiais, os talentos e os cargos eclesiásticos ocupem o lugar em seus corações. Lugar que deve ser somente do Pai. Deuteronômio 6, versículo 5. Que o Senhor nos livre de cometer tal loucura. Meus amados, nós podemos perceber, irmãos, lá no livro de Salmos, Salmos 33, a palavra do Senhor, o salmista escreve da seguinte maneira. Vamos ler esse Salmo 33, versículo 12. Diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Por que eu li esse salmo? Porque, irmãos, para que nossa nação ela possa ser abençoada em todos os aspectos. Não estou falando apenas no aspecto material, econômico, mas também no aspecto espiritual, principalmente. É necessário que a nação brasileira ela venha se despertar, porque nós sabemos que a nação que tem como Deus, o Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, essa nação ela é considerada feliz, ou seja, bem-aventurada. E será que nós estamos vendo que o Brasil ainda precisa, não é, irmão, se despertar para o Evangelho de Jesus Cristo? Nós podemos ver a mariolatria ainda muito presente na nossa sociedade, não é, irmãos? O culto aos santos, não é? Heresias que, por sua vez, distorcem a palavra do Senhor, e nós precisamos combater, não é, irmãos? Nós precisamos despertar a nação brasileira que o Brasil ele tem que ter um padroeiro só. E este padroeiro se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aquele que morreu um dia por mim e por você na cruz do Calvário, como está escrito lá em 1 Timóteo, não há outro mediador entre Deus, o Pai, e nós aqui na terra, os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos estar sempre ensinando, não é? Doutrinando dentro da palavra do Senhor. Vamos ler aqui uma referência em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, essa referência ela mostra que não existe outros mediadores entre Deus nos céus e nós aqui na terra, a não ser Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, irmãos, a mariolatria vem enganando muitas pessoas por falta de conhecimento, não é por falta de examinar as Escrituras, mas que nesta tarde eu e você possamos ser atalaias de Deus nesta nação, para que muitos conheçam a verdade e a verdade os liberte, como está lá em João 8,32, amém? Glória a Deus. Outra questão também que nós devemos estar, não é, enfocando, não é, nesse tema também, é que nós estamos vendo muitas igrejas também evangélicas, que se dizem evangélicas, não é, denominações evangélicas, mas que estão usando o nome do Senhor, não é, de uma forma distorcida. Não é, estão comercializando, não é, a palavra do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós podemos ver aqui o apóstolo Pedro falando acerca dos falsos mestres. Ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão abertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormida. Então, meus amados, negócios, não é, comércios, não é, estão sendo feitos utilizando-se a palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro já vinha alertando sobre isso, né, sobre os falsos mestres naquela época, na igreja primitiva. E hoje não é diferente. Não é? Estamos vendo aí a teoria da prosperidade, estamos vendo, não é, irmãos, igrejas que se denominam evangélicas, mas que na realidade elas estão fugindo da sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo exortou a Timóteo que nos últimos tempos a doutrina do Senhor seria como comichão sobre as pessoas. 2 Timóteo 3, versículo de número... Vamos ler 2 Timóteo 4, versículo de número 3, diz: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amaldiçoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que nós não possamos estar,
né, irmão, seguindo esses falsos ensinos, porque o Senhor Jesus Cristo nos alertou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. Acautelai-vos, amém? Continuando aqui na lição, glórias a Deus, vamos para, continuando aqui na lição, falando sobre a questão das heresias, né, irmãos? Que nós possamos estar atentos. Vamos para o tópico 2, idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. Primeiro subtópico, que é idolatria? O vocábulo idolatria no grego é eidolatria e significa culto e destinado à adoração de ídolos. A idolatria aparece na relação de obras da carne apresentada por Paulo aos Gálatas. Gálatas 5, versículo 20. Ela é proveniente da falta de conhecimento das Escrituras e de Deus, pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. Levítico 26, versículo 1, 1 Samuel 12, versículo 21, Salmo 115, versículo 4, Atos 15, versículo 20, 1 João capítulo 5, versículo 21. Irmãos, esse Salmo 115, ele fala muito bem sobre a questão da idolatria. Não é, irmãos? Idolatria, lembrando, não é só o ato de fazer imagem de escultura. Idolatria também está em adorar um jogador de futebol, um cantor famoso, adorar um objeto, não é, irmãos? O dinheiro. Então a idolatria, ela não se restringe apenas a adorar as imagens de escultura. Mas este Salmo 115, ele aborda muito bem a questão das imagens, né, irmãos? 115, versículo de número 4, diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheira. Então aqui está bem caracterizado em relação às imagens de escultura, né, irmãos? Lá no Pentateuco, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 1 em diante, nós vamos ver lá Deus ordenando: não